Então, é necessário que a gente conheça a fundo a palavra do Senhor, né, para que a gente possa caminhar de uma maneira sólida na nossa fé. Depois ele fala do ministério. Né? O que tem ministério, dedique-se. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Já pensou que responsabilidade? Ele traz aí essa ideia da ferramenta que é a molada, né? Esmere-se, você pegar uma ferramenta, uma espada, uma faca, um facão, você passar no esmeril para que ela esteja bem afiada, esteja cortando bem. Então, o que ensina deve esmerar-se em fazê-lo, ou seja, esmerar-se no ensino. Isso significa dizer o quê? Que as mensagens, os estudos bíblicos devem ser planejados. Tudo que nós vamos falar aqui, a gente tem que ter horas de dedicação, de pesquisa, de busca, para que a gente possa estar trazendo a palavra de Deus com zelo e com dedicação, entendendo uma coisa: nós estamos cuidando do rebanho do Senhor. Nós não preparamos vocês para nós, mas nós preparamos vocês para Cristo. Nós preparamos vocês para serem cidadãos e cidadãs dos céus. Né? Então, a responsabilidade é grande. Então, devemos saber que, ao tratarmos com o ensino na igreja, nós estamos preparando um povo para o Senhor. E se nós estamos educando espiritualmente e ensinando a palavra de Deus aos filhos de Deus, nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade, porque daremos contas, a Bíblia diz que nós daremos conta por aquilo que nós ensinamos. E nós devemos fazer isso da melhor forma, para que nós, ao prestarmos contas diante do Senhor, nós sejamos aprovados por Ele. Então, você vê que cada ministério, ele diz que a pessoa tem que fazer bem feito. Versículo 8, ele diz: o que exorta, faça-o com dedicação. O que é exortar? Exortar é aconselhar. Exortar é encorajar alguém. Né? É você trazer uma palavra de Deus para a pessoa que está angustiada. E você só traz uma palavra de Deus para quem está angustiado se você fundamentar a sua argumentação na palavra de Deus. Porque isso não vai ser de Deus, vai ser sua. E quando é do homem, a gente corre o risco de ensinar errado e dar um conselho errado. Então, tem uma responsabilidade naquele conselho que damos, porque o nosso conselho, o nosso encorajamento tem que estar fundamentado na palavra de Deus, está fundamentado na fé. Você não pode dar um conselho que você vai destruir a fé da pessoa e você vai jogar a pessoa mais para baixo. Você tem que dar um conselho de fé, porque o conselho de fé, ele vai ensinar a pessoa a se apegar com Deus, buscar a força de Deus para superar os seus problemas. E para você fazer isso, você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui que faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. Né? Essa contribuição, ele se refere à questão de dízimos e ofertas. Né? A questão de ajudar na obra de Deus, que também é um ministério. Apesar de ser uma responsabilidade para todos, existe também um ministério nisso. Existem aquelas pessoas que elas têm um dom especial de contribuírem. Todos dão seus dízimos, todos dão suas ofertas, mas existem pessoas que elas são cheias de uma presença de Deus, que elas têm uma capacidade maior de fazer uma contribuição com mais, assim, ela se dedica mais, sente prazer em fazer isso, deseja fazer isso e desenvolve um ministério de ajudar as pessoas. Né? E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que a gente deve fazer com liberalidade. A gente vê muitas vezes que alguns cristãos, isso nos estudos sobre missiologia, sobre evangelismo, geralmente os pastores que trabalham com essa estatística, eles dizem que as pessoas, os crentes, né, gastam mais dinheiro com Coca-Cola do que com evangelização e missões. Outros gastam mais dinheiro com cinema do que com evangelização e missões. Então, se nós pensarmos como é que a igreja do Senhor Jesus está vivendo, será que o que é prioridade para nós?
Será que nós estamos deixando de investir no reino de Deus como prioridade, estamos priorizando outras coisas? A gente vê, eu estava refletindo sobre isso hoje, né? Porque nós estamos em datas especiais, quando é Dia dos Pais, Dia das Mães, alguma data que as famílias precisam se reunir. Às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, pastor, o senhor vai fazer culto hoje? E a pessoa às vezes está torcendo para que não tenha o culto, né? Olha, porque se você for fazer culto hoje, se for ter alguma atividade, eu não vou poder estar, porque eu vou estar com a minha família, né? É Dia das Mães, vou estar com a minha mãe. Ou eu sou mãe, meus filhos vão estar comigo. E aí a pessoa torcendo para que você não faça o culto, por quê? Porque se você fizer o culto, a pessoa não veio, ela faltou. Então a pessoa está como se estivesse em falta. Se você não fez o culto, a pessoa diz, não houve falta nenhuma, porque o pastor liberou, não fez o culto. Então a responsabilidade fica sobre o pastor, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, diante dessas situações assim que a gente passa constantemente, e eu me perguntei para mim mesmo, Senhor, o que é prioridade na vida das pessoas? Porque nós, como pastores, geralmente isso acontece com quase todos os pastores, a maioria dos pastores moram longe dos pais, né? Tem pastor que pastoreia na Paraíba e os seus pais moram no Rio de Janeiro, moram em São Paulo, moram no Rio Grande do Norte, né? Ou, ao contrário, né? Pastoreiam lá no Rio de Janeiro, a sua família é da Paraíba, e assim por diante. Quando moram no mesmo estado, geralmente numa outra cidade que fica um pouco distante. Então, assim, a gente no Natal não pode passar o Natal com a família da gente, com os pais, com os irmãos, por quê? Porque a gente tem aquela responsabilidade de organizar o culto de Natal. Geralmente os membros, ou seus parentes vêm para ficar com eles, e eles vêm tudo para a igreja, ou eles vão para outra cidade e às vezes vão visitar a igreja, né? Ou ficam em família. Mas o pastor não. Virada do ano novo, do mesmo jeito, o pastor tem uma responsabilidade com a igreja. Dia das Mães, a gente não pode ir ficar com a mãe da gente, porque a gente tem uma programação de organizar um trabalho do Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim sucessivamente. Aí eu perguntei para mim mesmo, né, nessas minhas indagações. Muitas vezes esses irmãos vêm, aí você está com seus filhos, né, você como mãe. Seu filho chega de manhã, passa o dia todinho com você, no Dia das Mães. Ou você passa o dia todinho com a sua mãe no Dia das Mães. E aí, na hora do culto, a gente tem um culto que dura 1h30 de culto. E aí você teve o dia todinho para estar com sua mãe, isso é maravilhoso, deve ficar com as mães, é importante demais. Mas quando você diz assim, eu não tenho naquele dia, porque é Dia das Mães, eu não posso tirar 1h30 para ir para o culto, você diz, naquele dia, que é o Dia das Mães, eu não tenho tempo para Deus. Você colocou a sua mãe em primeiro lugar, e eu não estou dizendo aqui que você tem que desprezar a sua mãe, você tem que valorizar a sua mãe. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E quando a gente diz assim, olha pastor, não venha fazer o culto hoje, ou eu queria que o senhor liberasse, não fizesse, porque eu quero estar com a minha mãe, você está conscientemente ou não dizendo, hoje eu não quero tempo para ouvir a palavra de Deus, eu não quero tempo para ir para a igreja, hoje eu só tenho tempo para a minha família. E isso é uma forma muito errada. Porque se você já teve o dia todo com a sua mãe, você tirar 1h30, podia até convidar a mãe para vir ouvir a palavra de Deus, se a mãe não for crente. Ou você, como mãe, podia até levar os seus filhos para a igreja, se eles não forem crentes, ou mesmo que eles sejam todos crentes, vamos agradecer a Deus por a gente ter passado um dia em família, por a mãe estar com saúde, os filhos estarem com saúde, numa época dessa, irmãos, de pandemia, as famílias que estão desfrutando de saúde, que riqueza, que felicidade. Então, ao invés das pessoas pensarem em tirar um tempo para Deus, elas muitas vezes pensam em quê? Em isolar Deus. E aí eu pergunto, até que ponto Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas?